Olá, professor, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É, Esse é o trabalho 4, né? São os defeitos de secagem. A gente escolheu aqui rachaduras, especificamente, né, na secagem da madeira. E esse trabalho é composto pela Ana Lúcia, pelo Lucas Andrade, por mim, Thaís, e pelo Vinícius. Para fim de ser um pouco mais fácil que o processo, cada um contribuiu com o trabalho, né? Todo mundo fez o trabalho, mas eu me dispus a gravar o pitch, né? Cada um vai gravar dos trabalhos para facilitar também na hora da gente juntar os trabalhos. Então, vou começar aqui falando um pouco introduzindo, né? A secagem da madeira, ela está numa das etapas mais essenciais para garantir a qualidade e estabilidade da madeira, né? Então, a madeira recém-cortada, ela contém uma grande quantidade de água, né? E a sua remoção controlada, ela é fundamental para evitar os defeitos, né? Entre os defeitos mais comuns aí estão os empenamentos, as manchas, colapsos e rachaduras. Então, o problema central aqui é que as rachaduras são causadas por tensões internas, né, geradas pela retração desigual da madeira durante a secagem. A superfície seca, ela se retrai antes do núcleo e vai criar ali um gradiente de tensão, que quando excede a resistência do material, resulta nas fissuras visíveis ou internas, né? Então, aqui começando, o que que é a secagem da madeira, né? A secagem, ela consiste na remoção gradual da água presente na madeira até que ela possa atingir aí um teor de umidade adequado para a sua utilização. Então, durante esse processo, ocorre inicialmente a eliminação da água livre, né, presente nos lúmenes celulares, e aí, em seguida, é, é removida a água ligada às paredes celulares, né, etapa responsável pela retração dimensional da madeira. Então, a saída da água ligada causa retração dimensional e gera tensão interna, podendo originar defeitos. E aqui objetivos, né? Estabilidade dimensional, maior resistência mecânica, melhor acabamento superficial e menor suscetibilidade a fungos e insetos xilófagos. E vamos falar um pouco do tipos de secagem. Temos a secagem natural, né, que consiste em empilhar madeira em locais ventilados, protegidos de chuva, que vai permitir a remoção da umidade pela circulação natural do ar, né? É um método de baixo custo, né, e baixo consumo de energia, dependendo das condições climáticas, vai oferecer aí um menor controle dos defeitos e dificulta um pouco atingir baixos teores de umidade, né? Porque você está ao ar livre, você depende completamente do meio para poder fazer essa secagem, né? E temos a secagem artificial. Ela é realizada por câmeras com controle de temperatura, com umidade relativa e circulação do ar, tudo controlado, né? Vai proporcionar aí uma secagem muito mais rápida, maior uniformidade, né? E controle do processo. O objetivo dessa secagem artificial é equilibrar a evaporação da água, a movimentação interna de calor ali que acontece, e umidades e as reações da madeira garantindo a qualidade, né? E reduzindo as perdas. No entanto, na secagem artificial, ajustes inadequados ali das condições de secagem pode causar defeitos também, né? Como rachaduras, colapso celular e empenamentos. Eu vou falar um pouco sobre o movimento da água durante a secagem, né? A água na madeira, ela se movimenta por dois mecanismos principais. O primeiro é o fluxo capilar, que ele vai remover a água livre presente nos vasos, e cavidade das células. Essa etapa ela é um pouco mais rápida e não causa retração da madeira. O segundo é a difusão, né? Que é responsável pela saída da água ligada às paredes celulares. Esse processo é um pouco mais lento, controla a fase final de secagem e é quando ocorre retração da madeira. E além disso, a umidade se move mais rapidamente no sentido longitudinal da madeira.
A velocidade da secagem vai depender aí principalmente da temperatura, da umidade relativa do ar, né? E do gradiente de umidade entre o interior da madeira e da sua superfície. Aqui, durante a secagem, a superfície da madeira ela perde umidade, né, antes do núcleo. Então, essa diferença de retração gera, gera tensões internas. A superfície tenta contrair, mas o núcleo úmido é resistente, né, resiste, e quando a tensão supera a resistência do material, que surge aí as rachaduras. Aí, então, eu coloquei aqui a fase inicial, né, a superfície seca e retrai, e o núcleo úmido impede a retração, a superfície ela fica em tração e núcleo em compressão, aí surgem rachaduras superficiais, se a tensão superior à resistência da madeira. Na fase avançada, com o avanço da secagem, ocorre inversão das tensões. O núcleo passa a ficar em tração e a superfície em compressão. Surgem rachaduras internas, que é chamada em inglês honeycomb, invisíveis externamente, comprometendo a resistência. Entre os principais tipos de rachaduras, tá aqui as rachaduras superficiais. São as primeiras que vão aparecer durante a secagem. Elas se desenvolvem na superfície, né, das tábuas, porque essa região ela perde água muito mais rapidamente que o interior da peça, como eu já disse. Como consequência disso, a superfície ela tenta retrair enquanto o núcleo ainda permanece úmido, né? Então, vai gerar aí tensão de tração nas camadas externas, que vai fazer com que gere essas rachaduras. Quando essas tensões ultrapassam a resistência da madeira, ocorre o rompimento das fibras superficiais. As características dessa rachadura, ele ocorre nas faces das tábuas, surge quando a superfície seca rapidamente e vai reduzir a qualidade estética e estrutural da madeira, da madeira. Vai comprometer a aparência da peça, né? A resistência mecânica. O que a gente pode fazer, que o professor falava, é passar uma plana, né? Um pouco nesse início, mas ainda vai comprometer o seu uso, né? Outro tipo de rachadura é rachadura de topo. Ocorre nas extremidades das peças também. A movimentação da água é muito mais rápida na direção longitudinal do que nas direções radial e tangencial. Dessa forma, as extremidades perdem água muito antes do restante da madeira, que vai produzir aí um grande gradiente de umidade, né? E elevada tensão e retração. Para minimizar esse problema, recomenda-se aplicar aí selantes, né, que são tintas, parafinas ou produtos específicos nas extremidades para retardar essa perda de umidade. Vai equilibrar o gradiente de secagem, reduzindo significativamente o risco de rachadura de topo. E a gente aplica selante, o revestimento nas extremidades na madeira ainda verde, né? Outro tipo de rachadura aqui são as rachaduras internas, chamadas de honeycomb. São fissuras internas que aparecem nas etapas finais da secagem, né? Ao contrário das rachaduras superficiais e que ocorrem no interior da madeira, geralmente não é visível externamente. Isso faz com que muitas peças aparentemente perfeitas apresentam defeitos somente após, né? Após serem serradas e usinadas. Esses efeitos, então, eles surgem nas etapas finais, né, da secagem, quando o núcleo começa a perder água, ele vai tentar retrair a superfície, já seca e estabilizada, né, restringe essa retração, aí desenvolve-se elevadas tensões de tração no centro da peça e vai ocorrer aí o rompimento interno da madeira. Então, as características comprometem a resistência mecânica e qualidade estrutural da peça, são difíceis de detectar sem inspeção especializadas e representando risco oculto em usos estruturais, né? Espécies de maior densidade, e peças de maior espessura são mais suscetíveis a rachaduras internas. Essa imagem que eu trouxe aqui é das referências que eu coloquei no nosso trabalho, do livro Honey, até esqueci o nome do livro, audiobook lá que eu tava vendo. Mas essa madeira é um cedro vermelho, né?
e ela apresenta rachaduras internas do tipo honeycomb na imagem superior, e a superfície da peça de madeira apresenta já indícios da presença de rachaduras internas. Eu coloquei essa foto também no documento. Aqui são os fatores que favorecem as rachaduras, né? Essas tem baixa umidade relativa do ar, é, ela vai acelerar a evaporação superficial, né, criando esse gradiente acentuado. Há temperaturas elevadas, que intensifica a retração superficial antes que o núcleo possa acompanhar, né? Então vai gerar tensões de tração. Circulação de ar intensa é outro fator que favorece, porque remove a umidade superficial muito rapidamente, vai ampliar o gradiente de umidade e favorecer as rachaduras superficiais de topo. E outro fator aqui é a secagem rápida. A velocidade excessiva de secagem impede o equilíbrio entre superfície e interior, né? Vai provocar rachaduras superficiais, né? Colapso e outros efeitos graves. Então, todas essas condições vão aumentar as tensões internas, né? E favorecer aí o surgimento de rachaduras superficiais, rachaduras de topo, colapso celular e o honeycomb, né? Trouxe aqui como evitar, né? Coloquei aqui temperatura e umidade. Controlar cuidadosamente a temperatura e a umidade relativa do ar durante todo o processo, que vai evitar condições extremas, né? Especialmente nas fases iniciais da secagem. Secagem gradual. Evitar a secagem rápida no início do processo, né? Reduzir a circulação de ar, manter gradiente da umidade baixo para poder minimizar as tensões internas na madeira. Coloquei selantes e proteção. Aplicar selantes nas extremidades das peças para reduzir a secagem diferencial nos pontos, né? Prevenindo rachaduras de topo e grandes gradientes de umidade. Monitoramento contínuo. Monitorar o teor de umidade continuamente e utilizar programas de secagem específicos para cada espécie, garantindo aproveitamento máximo e qualidade final. E aí aqui eu trouxe como conclusão que a secagem da madeira ela envolve remoção gradual da água, né? Controle de temperatura e umidade relativa, tensões internas geradas pela retração desigual entre superfície e núcleo são a principal causa de rachaduras. Então, programas de secagem específicos por espécie e monitoramento contínuo do teor de umidade são essenciais para poder minimizar esses defeitos, né, e garantir uma qualidade maior no final desse produto. Então, dessa forma, conclui-se que a obtenção de madeira de alta qualidade depende da adoção de programas de secagem adequados, né? As características de cada espécie e as dimensões das peças, o conhecimento dos mecanismos de movimentação da água, de retração, e da formação de tensões permite reduzir defeitos, né, e aumentar o aproveitamento da matéria-prima. Então, assim, a secagem é a etapa fundamental para a qualidade, né, durabilidade na madeira. O controle das tensões internas é o maior desafio para evitar rachaduras. E programas adequados, né, para aumentar o aproveitamento. Né? E assim, o controle de secagem deve ser entendido como uma etapa estratégica, né, da tecnologia da madeira, que é fundamental para o desempenho e a valorização desses produtos florestais. E é isso, nosso trabalho 4. Agradeço pela atenção e até mais.